Bandas de Bollinger, Priorcott, Pivot Point, cruzamento de médias, média de 200. Tudo isso você aplicando no seu gráfico, eu vejo muitos operadores ali com aquela tela cheia de indicadores, tudo isso vai te ajudar a ser um bom operador? MX aqui falando, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar agora na prática. Primeiro de tudo, eu peguei um gráfico meu aqui de algumas operações de 2018. Foi assim que quando eu comecei ali a operar, final de 2018, as primeiras operações ali na conta real, eu perdi ali R$ 112 e eu quero que você preste atenção muito bem nisso aqui. Olha muito bem esse gráfico e entenda que é isso aqui, ó, que não vai funcionar. Tudo que eu falei de bandas de Bollinger, cruzamento de médias e tudo mais, funciona assim. Mas precisa de algumas habilidades do operador. Essa metralhadora de operações, você não pode simplesmente comprar e vender em uma mesma região, você não pode simplesmente entrar comprado e ter medo desse balanço do mercado. Você precisa se proteger nos locais de defesa e deixar com que sua operação ande, porque o que está ao seu lado é a estatística. Eu tenho aqui uma planilha estatística das minhas operações e basicamente o que ela faz comigo é me dar um conforto e uma tranquilidade. Por quê? E eu sei que eu perco 60% nos overtrades que eu faço. Eu tenho ali uma taxa de 40%. Eu sei que em toda essa planilha, se eu errar 45% do meu operacional, mesmo assim eu saio no 0 a 0 das minhas operações. E é isso que me mantém mais tranquilo e confiante ao longo do tempo. Eu tenho aqui estratégias que me rendem 100%, estratégias que me dão ali 50%. Então é isso aqui, ó, que vai te dar dinheiro no longo prazo. Não interessa se você chega no gráfico e coloca aqui esse emaranhado de linhas e você fala, ou algum operador aí fala para você que isso não funciona, simplesmente tape read funciona, ou se você colocar o IBOV no gráfico funciona. Não existe isso não, galera. Tudo funciona no gráfico, tudo funciona a partir do que o operador faça, a depender da estatística, se ele se sente confortável de operar. Se você utiliza médias móveis, cruzamentos de média e isso está funcionando a longo prazo, isso vai ser totalmente eficaz sim para o seu operacional, contanto que você planilhe. Eu tenho um operacional baseado em média móvel que ele é basicamente assim, ó. Eu entro em uma operação não de acordo a média móvel. Eu entro na operação de acordo com esses dois métodos que eu utilizo, que é Elliott e o Wyckoff. E esses dois métodos me dão uma boa análise do que vai ser tendência e do que vai ser lateralização. Elliott vai ser tendência e o Wyckoff lateralização. É a base deles dois que eu entro e clico na operação. A média móvel para mim, e eu coloco a média móvel aqui de 21 períodos num gráfico de 2 minutos, para quê? Para ela me dar um conforto psicológico, para que quando eu entre na operação comprado, eu só vá sair de acordo a duas coisas. Primeiro, a um alvo de FIBO, que eu vou projetar aqui só para a gente ter uma noção, tá? E eu tenho esses alvos aqui, ó, para serem atingidos. Eu tento fechar ali uma parcial da operação no primeiro alvo e tento seguir ali até o último alvo, que tem uma probabilidade um pouco menor do mercado ir, mas eu tento levar ali fazendo minhas parciais ao longo ali das projeções. Então essa é uma zona de decisão e o mercado começou a conflitar ali. O mercado começou a entrar em range e a média móvel de 21, observe, ela começou a encostar no preço e o preço começou a perder a média móvel de 21. E é por isso que eu vou sair da minha operação, por causa simplesmente que o mercado perdeu a minha média móvel de 21 períodos? Não. Eu preciso entender que a média de 21 dentro de um gráfico de 2 minutos é uma média curta. E diante disso, eu não tenho que sair porque ele perdeu a média, porque o próprio nome diz, ele é uma média. Muita gente gosta de utilizar médias móveis como suporte e resistência. Eu, basicamente, dentro do meu operacional, eu não utilizo por quê? Porque de acordo com a média móvel, o mercado pode oscilar dentro dela para cima e para baixo e eu sigo simplesmente a tendência. Eu entro na operação diante do ciclo de Wyckoff, diante do ciclo de Elliott e a média móvel ela só me dá um conforto emocional para me manter na operação até o mercado estar ali trabalhando acima da VWAP, acima da média móvel. Essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, é uma média de 200 períodos. Ela me dá um conforto melhor para estar na operação? Me dá, porque ela é uma média mais longa, ela pega outros mercados anteriores
fatores, ela tem essa completude maior do gráfico. Eu opero melhor gráficos de tempos maiores porque ele me dá uma compreensão para saber onde o dinheiro está trabalhando em um cenário macro. Diante disso, significa dizer que eu vou fazer uma compra por causa de uma média móvel de 200? Não. Dentro do meu operacional isso não é muito eficaz. Mas eu entendo que, diante de um ciclo de Elliott e de Wyckoff, o mercado aqui está lateral. Então o que é que eu faço? Eu entendo que isso aqui é um ciclo de Wyckoff e entendo que isso aqui tem muito volume financeiro envolvido. Ficou muitas horas o mercado lateral. O preço sobe e volta para fazer um pullback exatamente nessa zona. E aí, bora conflitar as coisas e ver o quanto isso é interessante. Essa zona de suporte. Aí você pega aqui uma retração de Fibonacci, o preço volta basicamente nos 50% da retração e depois ele explode, conflitando com o quê? Com a média móvel de 200 períodos. Então, isso sim faz jus a uma análise e simplesmente você pegar e colocar uma média e julgar ela como suporte e resistência, isso dentro do meu operacional estatisticamente não foi válido, não deu uma taxa de acerto boa, então eu não utilizo. Dessa forma aqui que vocês estão vendo, sabendo onde que estão os players posicionados, entendendo que ele fez um pullback saudável nessa região, a forma que ele agrediu para perder essa região foi de uma forma bem forte, então isso me faz jus dentro de um contexto de entender que esse pullback é um pullback saudável, essa média móvel de 200 faz uma validade para esse operacional e ainda mais uma retração de FIBO aqui nessa região. Então vocês entenderam que é uma reunião de fatores para você fazer e dar credibilidade ao seu operacional ao longo de um ano, para que ele de uma forma estatística te dê mais segurança para você clicar. Além do mais, eu vou pegar de novo aqui essa foto para você ver que por mais que a sua operação esteja te dando compra e o mercado vá contra a sua operação, você tem que se manter ainda firme e deixar que o mercado vá ou lhe stop ou balance contra a sua operação ali de acordo com a sua estratégia. Porque ao longo do prazo, se você simplesmente porque o mercado voltou ali 100 pontos contra a sua operação e você sai dela e depois ele voa a favor, você vai começar a se arrepender e não vai ter embasamento estatístico para poder sair da operação ou entrar. Qualquer pullback que o mercado der contra a sua operação, você vai ficar com medo, vai hesitar e vai começar a cometer esses erros aqui, de nossa, eu estava certo, eu estava errado, entra, sai. Isso aqui é um erro muito grande, eu cometia muito isso aqui no início e vira e mexe, ainda às vezes eu cometo, mas hoje eu entendo já o que é isso aqui que eu estou fazendo e sei reagir a essa mudança de humor meu. Às vezes eu não estou muito bem para operar, estou um pouco inseguro, entro numa operação meio duvidosa e aí hesito, faz parte. Todo operador, principalmente que tenha mais tempo de mercado, acaba cometendo erros e isso também entra na sua planilha estatística. Cometer erros faz parte, você não pode se sabotar ao ponto de quebrar. Beleza, galera? MX aqui falando, curte o vídeo aí e tamo junto.